O Camafeu, de Wilson Frungilo Júnior, parte 2, capítulo 4. Soares, você já deixou o mundo material e agora pertence ao verdadeiro plano da vida, que é o espiritual, e agradeça a Deus por ter tido uma desencarnação amena e suave, auxiliado que foi por uma equipe socorrista e trazido para esta colônia de socorro, que se encontra nas imediações da Terra, a serviço do Cristo. Pode ter a certeza absoluta de que isso somente foi possível graças aos atos caridosos por você praticados, quando de sua última romagem física. Tenho tantas dúvidas, tantas perguntas a fazer. Pode ter a plena certeza de que todas elas lhe serão respondidas, tão logo tenha alta deste tratamento e passe a frequentar a nossa escola de readaptação. Frequentarei uma escola que, sim, é necessário que readquira os seus poucos conhecimentos sobre as verdades da vida, que um dia momentaneamente caíram no esquecimento mental, mas que permaneceram incólumes de maneira latente em sua bagagem espiritual. Novas verdades também lhe serão transmitidas para que possa aprofundar-se um pouco mais nas questões evolutivas do espírito, filho de Deus e herdeiro do universo. Meu Deus, não podia imaginar, mas o irmão me disse que tive o merecimento de ter sido socorrido por uma equipe, tendo dessa maneira uma desencarnação amena por causa de meus atos de amor ao próximo? Sim. Quer dizer que os outros espíritos ou alguns outros espíritos não têm esse tipo de auxílio? Realmente, irmão Soares, como já lhe disse, todos nós somos artífices de nosso destino. Alguns, como você, que apesar de nunca ter seguido nenhuma religião terrena, sempre praticou o bem ao próximo, teve o merecimento de ser auxiliado por irmãos afins com o mesmo ideal. Por outro lado, muitos de nossos irmãos encarnados optam em preocuparem-se apenas com o seu próprio bem-estar, e é evidente que receberam outro tipo de recepção, principalmente por parte daqueles que sempre comungaram com seus ideais inferiores. E o que acontece com eles no momento de sua desencarnação? Uns demoram-se algum tempo para despojarem-se de seus próprios corpos físicos. Tão ligados estão ao egoísmo e à vaidade a respeito de suas vestes carnais. Lembre-se que no momento de sua desencarnação, vários fios que o prendiam como espírito ao corpo foram rapidamente desligados. Pois bem, aqueles que se importam tão somente com a matéria, nesse momento da partida têm dificuldade nesse desligamento. Suas próprias mentes, extremamente ligadas à exagerada importância que dão às coisas materiais em detrimento das coisas do alto, principalmente no tocante ao cumprimento dos ensinamentos de Cristo, propiciam uma forte ligação entre os próprios átomos de seus corpos materiais e espirituais, dificultando o desligamento, sendo para eles de grande sofrimento físico essa separação. Outros, tão imantados estão a espíritos que lhe assenhoreiam durante quase toda uma vida, os desejos mais vis e mesquinhos por eles são aprisionados e levados à continuidade de seus próprios descaminhos, em regiões que abrigam cidadelas ou aglomerados espirituais nos lamaçais trevosos do vício da criminalidade. Essas regiões seriam parte do que se costuma denominar de inferno? Perguntei gravemente abismado. Até poderia ser chamado por esse nome, já que os homens se idealizam esse inferno a partir das lembranças de suas sombrias passagens por essas paragens, com a única diferença que nada há de eterno nesses sofrimentos, haja vista que Deus nosso Pai é todo bondade e sempre oferece novas oportunidades para aqueles que demonstram arrependimento e sincero desejo de modificar o rumo de suas vidas. Outros tantos espíritos, meu caro irmão Soares, que não chegaram a praticar atos de maldade voluntária, mas que se encontram extremamente apegados às coisas materiais e até mesmo a espíritos encarnados, após toda dificuldade que se desvencilharem do corpo físico, ficam a viver perambulando lado a lado com suas predileções da matéria, ou junto a pessoas pelas quais sentem doentio sentimento de posse, na maioria das vezes, sem se aperceberem de que já não fazem mais parte do mundo material, vivem no estado quase que sonâmbulico, como se estivessem vivendo um sonho,
que muitas vezes revelam-se como verdadeiros pesadelos. Quase sempre, muitos espíritos a eles ligados pelos laços reencarnatórios do passado e que lhes devoltam muito amor, procuram auxiliá-los, porém não conseguem ser visualizados por eles, já que suas vibrações encontram-se circunscritas ao plano material e nada conseguem detectar do plano espiritual. E podem permanecer por muito tempo nessa situação, muitas vezes por vários anos e mesmo séculos, até que o tempo se incumba de abrir os seus corações para as sublimes vibrações que um dia lhes foram implantadas na alma. Filhos que são do mesmo Pai Celestial. Há casos também em que os espíritos encarregados de auxiliá-los conseguem, através da intuição, conduzi-los até algum local apropriado, onde impere o verdadeiro amor, para que, com o auxílio de fluidos emanados de corações elevados, possam fazê-los sentir a presença de irmãos que querem auxiliá-los. Geralmente, esse tipo de trabalho é realizado em centros espíritas, onde, além do manuseio dos fluidos existentes no ambiente, doados pelos irmãos encarnados ali presentes, espíritos sofredores para ali são encaminhados, para que, através da comunicação mediúnica, sejam devidamente auxiliados. Na verdade, irmão Soares, todos os espíritos encarnados possuem algum grau de mediunidade, através da qual normalmente ocorre o intercâmbio entre os dois planos da vida. É por ela que os espíritos encarnados vivem constantemente em ligação com espíritos desencarnados, afins a eles, onde o bem ou o mal podem ser sugeridos através da intuição. Haja vista a grande atração existente entre as criaturas dos dois planos, atração esta proveniente dos sentimentos que um dia no passado ligaram-nos nos caminhos ou descaminhos da jornada. No caso da comunicação mediúnica, o que ocorre é que muitos espíritos que vivem encarnados na Terra possuem essa mediunidade um pouco mais desenvolvida, servindo de ponte de ligação com o plano espiritual, na maioria das vezes, através da mediunidade psicofônica, em que espíritos desencarnados utilizam-se da fala dos médios para se comunicarem e, evidentemente, fazerem-se notar, falando sobre os seus problemas ou suas aspirações, conseguem ser aconselhados por uma outra pessoa que com eles entabula uma conversação sadia e elucidativa. Inclusive, conseguem fazer com que eles, abrindo seu coração ao arrependimento sincero ou à vontade de se modificarem, consigam visualizar outros espíritos do seu próprio plano que podem, então, encaminhá-los no rumo certo, muitas vezes levando-os a colônias de socorro, como esta aqui. Outros tantos médios existem que conseguem transmitir as mensagens do mais além, através da psicografia, ou seja, através da escrita, mecanicamente, quando o médium empresta sua mão como se fosse um apêndice do espírito comunicante, ou de maneira intuitiva, quando o médium permite que os pensamentos do outro desfilem por sua mente, transmitindo-os então para o papel. Também o fenômeno da mediunidade psicofônica pode ocorrer através da intuição. E quanto àqueles que chegam a ver espíritos desencarnados como nós? Ah, sim, esses são os médiuns videntes, que entram em sintonia com o plano espiritual, conseguindo enxergar tanto os espíritos desencarnados como muitas vezes o próprio ambiente que eles cercam. Irmão Ulisses, gostaria muito de saber a respeito do paradeiro de minha esposa Clarice. Ela deixou o mundo físico há quase 3 anos, levando-se em conta todo o tempo que passou desde que vim para cá. Soares, você precisará ter um pouco de paciência e, como já lhe disse, aprender mais sobre este nosso plano e outras considerações sobre a vida espiritual. Aí, então, terá condições de realizar incursões para outros lugares e contatos com espíritos mais elevados. Como assim? Minha esposa não se encontra aqui? Perguntei preocupado. Não, Soares. Sua esposa Clarice encontra-se numa dimensão mais evoluída, visto ser um espírito de avançadas qualidades. Lágrimas de felicidade novamente irromperam de meus olhos diante dessa revelação. Realmente, minha esposa sempre demonstrara virtudes bem acima das de outras pessoas, onde a paciência, a tolerância, o amor ao próximo e o desapego das efemeridades foram uma constante em sua vida. Que alegria sentir
apesar de perceber pouca probabilidade de encontrar-me com ela naquele momento. Mas terei a oportunidade de revê-la? Perguntei. Sim, Soares. Um dia ela virá ao seu encontro. Pode ter a certeza de que ela lhe devota muito amor e o auxiliará muito com suas preces e vibrações. E minha filha Alzira e meu genro gostaria de saber notícias deles. Pelas últimas notícias que tive, estão muito bem. Aliás, são espíritos que já se encontram em avançada posição evolutiva, se comparados à maioria dos que habitam a Terra, sendo inclusive entidades afins de outras encarnações que há muito tempo vêm se reencarnando ligadas a laços de consanguinidade. O irmão não precisa preocupar-se com eles, pois ambos possuem vários simpatizantes neste plano que muitos têm auxiliado quando necessário. Sinto muitas saudades. A saudade, Soares, é um sentimento natural e de forma alguma prejudicial, pois traduz humildade e reconhecimento. Humildade no enaltecimento do próximo por quem a sentimos, ao mesmo tempo em que denota o reconhecimento de suas qualidades. O que devemos evitar, nosso coração, é o amor possessivo que escraviza, e mantendo mentes umas às outras num processo obcecante. Por isso procure emitir vibrações de real amor, aqueles a quem ame que se encontram distantes, para que elas os alcancem e os contagiem com muita paz e serenidade. Dessa maneira, seus sentimentos transformar-se-ão em bênçãos de dupla finalidade auxiliadora, beneficiando seus entes queridos e a você próprio. Nesse ponto da nossa conversação, já sentia-me mais calmo e animado, porém muitas e muitas dúvidas assaltavam minha mente, desejando fosse possível tudo aprender naquele momento, num só jato de informações, porém sabia que isso era impossível. Deixei de lado então as perguntas sobre as quais sabia poder obter respostas quando cursasse a escola que Ulisses me falara, e procurei tomar conhecimento sobre coisas que mais me fossem necessárias no momento. Perdoe-me, Ulisses, por tantas perguntas, mas gostaria de saber mais sobre esta colônia de socorro em que me encontro. É bastante natural essa sua curiosidade e não precisa desculpar-se. Quando aqui cheguei já há algum tempo, também tive essa ânsia de a tudo conhecer. Pode perguntar, meu irmão. Ainda tenho mais alguns minutos à sua disposição, depois dos quais terei que retornar às minhas outras funções, enquanto o amigo procurará descansar até a hora de sua próxima alimentação. Mas à noite voltarei a vê-lo, juntamente com o irmão Flávio. Bem, não sei nem por onde começar. Diga-me, esta colônia de socorro restringe-se a pessoas apenas este hospital? Ulisses sorriu ante minha ingenuidade e respondeu-me solícito. Não, Soares. Este hospital é apenas uma parte desta colônia, que possui muitas outras dependências, tais como escola, biblioteca, confecção de roupas, móveis e equipamentos, além de muitas áreas destinadas aos diversos serviços pertinentes a este local, inclusive áreas de lazer, onde também são proferidas elucidativas palestras aos moradores e trabalhadores daqui. Na verdade, somos como uma cidade, tal como você conhece. Também alimentação? Perguntei diante de tal revelação. Como não? Muitos espíritos, assim como você, ainda não conseguiram libertar-se da alimentação mais materializada, e até que consigam adaptar-se a novas outras formas de manterem seus organismos, necessitam de alimentos mais sólidos que aqui mesmo produzimos. Ulisses mais uma vez sorriu de meu total desconhecimento e principalmente de minha estupefação diante de tantas novidades. Diante da minha curiosidade, eu perguntei: Irmão Ulisses, você falou sobre confecção de roupas, de equipamentos, e uma grande curiosidade surgiu-me agora. Como os espíritos desencarnam nus? Quando o espírito desencarna, seu corpo perispiritual, como já lhe expliquei, possui uma forma, uma aparência de conformidade com os reflexos de seu corpo físico, e também aparentando as suas vibrações mentais positivas ou negativas. Da mesma forma, sua aparência no que concerne ao seu vestuário poderão refletir essas mesmas vibrações, vindo plasmadas como um apêndice de seu perispírito. Isso pode ocorrer também de acordo com uma ideia presente em seu íntimo, a respeito das roupas que ele gostaria de estar utilizando
ou mesmo levando ele em consideração a visão que teve de suas últimas vestimentas, sejam, por exemplo, os pijamas utilizados no hospital, sejam as vestes vistas por ele durante o seu próprio sepultamento. Poderá ainda ser obrigado a utilizar-se de trajes fornecidos por entidades malévolas que comandam regiões trevosas ou mesmo sofrer deformações plasmáticas através da hipnose constritora. Entendi. Mas e quanto às roupas que são confeccionadas aqui nesta colônia de socorro? Seria por uma questão de uniformização? Não poderiam ser plasmadas também? Em primeiro lugar, tanto as vestes como todos os outros elementos por nós confeccionados obedecem a padrões estruturais mais efetivos do que algo plasmado mentalmente nesta faixa vibratória em que se encontra esta colônia, além do que favorece o espírito ainda em baixo grau de evolução na sublime prática do trabalho, tão importante para o seu aprimoramento, no esforço dirigido à construção do bem comum. Entendo. Bem, Soares, tenho agora que continuar o meu trabalho, procure descansar. Amanhã de manhã receberá a visita de Flávio, que o levará para conhecer as demais dependências deste hospital e alguns setores desta colônia, assim como o apresentará ao diretor de nossa escola, a qual brevemente poderá frequentar. Deus lhe pague, irmão Ulisses, por tanta atenção para comigo. Farei o possível para não decepcioná-lo. Tenho plena certeza disso, querido irmão. Capítulo 5. Entre Fernando. Convida seu Getúlio, pai de Hermínia. Há quanto tempo, meu rapaz? Que alegria em revê-lo! Como está passando o senhor? Responde Fernando, abraçando-o efusivamente. Gostava muito daquele homem, que também nutria um grande carinho por ele, e que sentira muito quando do rompimento de seu namoro com a filha. Ainda continuam abraçados quando entram na casa. Ivone, Ivone, venha ver quem está aqui, quem veio nos visitar. Hermínia, Hermínia, minha filha, venha até a sala. Chama Getúlio com entusiasmo. A esposa e a filha que se encontram no pavimento superior daquela mansão onde moram, ladeada por enormes árvores no lado interno dos altos muros que a cercam. Jonas, o segurança, da guarita do portão de entrada, acompanha-os satisfeito, pois aprendera a gostar de Fernando, que por algum tempo havia frequentado aquela casa com certa frequência. Fernando, exclamam quase em uníssono. Ivone e Hermínia, do alto do mezanino, após saírem de seus quartos, atendendo ao apelo de Getúlio. Descem as escadas rapidamente, e Dona Ivone é a primeira a alcançar o rapaz, abraçando-o alegremente, enquanto Hermínia fica aguardando a sua vez, toda sorrisos, a externar a sua indisfaçável alegria. Que bom que você veio, Fernando. Já estava com saudades. Minha filha contou-me a respeito do baile, comenta Dona Ivone. Também aparentemente satisfeita com aquela visita, pois queria ver a filha feliz novamente e sabia o quanto ela amava o jovem. Oh, sim, conversamos muito ontem, mas a que devemos a enorme prazer de sua visita? Pergunta seu Getúlio. Vim buscar alguns livros que Hermínia prometeu arrumar-me e talvez conversar um pouco. Um pouco? Não, você vai ficar para o almoço, afirma a moça, pegando Fernando pelo braço e fazendo sentar-se num sofá, acomodando-se logo em seguida ao seu lado. Seu Getúlio e Dona Ivone os imitam, sentando-se em poltronas defronte deles. Sentimos muito a sua falta. Penso que faz mais de um ano que não vemos. Inclusive, quando seu pai faleceu, eu e Getúlio estávamos na Europa. Aliás, para dizer a verdade, chegamos no dia do sepultamento, porém à noite. Hermínia foi quem nos informou, pois esteve presente no funeral. Pensamos em fazer-lhe uma visita, mas infelizmente, você sabe, meu marido é muito ocupado e fomos prorrogando, até que bem, você está aqui e eu estou muito satisfeita em vê-lo assim tão bem. Ainda sinto saudades do velho, Dona Ivone. Éramos muito ligados, a senhora sabe. E você mora sozinho? Sim, seu Getúlio. Não tive coragem de mudar-me da casa onde sempre morei. Poderia pelo menos convidar algum amigo para morar com você. Já pensei nisso, mas temo não adaptar-me, sabe? Prefiro continuar morando só.
Mas pretende casar-se um dia, não? Pergunta propositalmente Dona Ivone, na intenção de perscrutar as intenções atuais do rapaz. Talvez, Dona Ivone, no momento não tenha um compromisso com ninguém. Hermínia sorri intimamente ao ver confirmarem suas esperanças de que Fernando não estivesse namorando. Porém, o que ela não sabe é que o rapaz, nesse dia, levantara-se mais apaixonado ainda pela jovem misteriosa e que havia permanecido por mais de uma hora a contemplar as fotos que dela tirara, porque sentia tão forte sentimento por alguém que vira por uma única vez, pensava todos os dias, principalmente nos momentos em que percorria aquele shopping e suas imediações, tentando encontrá-la novamente. Quase o conseguira no baile, mas não teve sorte. E o que faria quando conseguisse realmente encontrá-la? Deveria falar-lhe? Ou deveria apenas segui-la para saber onde morava, onde trabalhava ou o que fazia? E desesperava-se quando lhe assaltava uma dúvida. Cada dia mais fortemente, seria ela casada ou teria um namorado que amasse tanto quanto ele amava? Hermínia disse-me que você está interessado em aprender a doutrina espírita por causa de seu pai, Fernando. Sim, seu Getúlio. Como disse a Hermínia, não consigo conformar-me com a morte de papai, e principalmente pelo fato de não saber o que lhe poderá estar acontecendo, onde poderá encontrar-se. Fico angustiado com essas interrogações. E por uma feliz coincidência, Hermínia contou-me sobre o seu novo ideal, a doutrina espírita, e que é uma chance de eu comunicar-me com papai através de um trabalho mediúnico. Pode ser, concorda Dona Ivone. Tenho certeza de que conseguiremos, mamãe. Mas para tanto, necessito pelo menos ter uma base, um pouco mais de conhecimento sobre essa doutrina para poder entender o que pode estar acontecendo com papai e daí então tentar uma comunicação. Por esse motivo é que vim até aqui. Hermínia prometeu-me emprestar-me alguns livros a respeito do assunto. Hermínia abraçou com muito amor essa doutrina dos espíritos e pretende divulgá-la através do teatro. Ela já deve ter dito isso a você. Sim, ela falou-me. E a senhora e seu Getúlio também acreditam no espiritismo? Tenho lido alguns livros que Hermínia me indica e, sinceramente, tenho gostado muito. Vejo muita clareza em seus ensinamentos e muita lógica e justiça. Pelo menos até agora, não consegui encontrar em outra religião todas as respostas que a doutrina espírita oferece. Getúlio também tem lido, apesar de bem menos, por exclusiva falta de tempo. Ele é muito ocupado. Bom dia para todos. Cumprimenta rapidamente um moço de pouco mais de 20 anos que passa pela sala e dispara pela escada em direção ao andar superior. É Regis, irmão de Hermínia. Regis? Chama Dona Ivone embaraçada. Não viu quem está aqui é Fernando. Oi, Fernando. Cumprimenta sem entusiasmo algum, na verdade de maneira bastante enfadonha, como que a cumprir uma obrigação imposta a ele ali naquela hora. Tudo bem, Regis? Pergunta Fernando, também visivelmente embaraçado com a situação. O rapaz limita-se a fazer um sinal de positivo com o polegar para cima, continuando a subir as escadas. Desculpe, meu irmão, Fernando. Ultimamente ele anda um tanto estranho, sabe? Percebi mesmo. Antigamente éramos tão amigos. Não sei o que tem esse rapaz. Lamenta-se seu Getúlio. Não lhe falta nada, nem mesmo carinho, pois somos uma família muito unida e até muito alegre. Já tentei conversar com ele, na tentativa de fazê-lo abrir seu coração, expor os seus problemas, mas ele diz que não tem nada, disfarça e foge do diálogo. Também não consigo descobrir o que se passa com ele. Regis sempre foi uma pessoa bastante amável, extremamente educada e, de repente, parece estar constantemente mal-humorado, com um pensamento longe da realidade. A gente fala e parece que ele não ouve. Tem que se repetir tudo. Inclusive nos estudos parece-me não estar mais indo tão bem como antigamente. Não sabemos mais o que fazer, Fernando. Ele não tem amigos, Dona Ivone. Sinceramente não sei. Antigamente ele possuía vários colegas que frequentavam muito nossa casa, mas aos poucos foram se distanciando. E se vocês os procurassem para saber por que motivo se afastaram, talvez consigam descobrir alguma coisa. É uma ótima ideia. Concorda, Getúlio? Talvez esse seja um caminho. Também acho.
Você conhece os antigos amigos de Regis, Hermínia? Alguns, mamãe. Se a senhora e papai concordarem, poderei tentar descobrir alguma coisa. Também achei muito boa a ideia de Fernando. Se precisarem de alguma ajuda, sabe que podem contar comigo. Realmente notei que ele mudou muito. No passado, sempre fazia festas quando me via. Sabe o que me parece, Fernando? Sinto que ele quer romper com tudo o que ele diz respeito ao passado. Não penso assim, minha filha. Pois eu penso, mamãe, pode notar. Ele foge de todos nós, de todos os seus antigos amigos, e ninguém consegue viver sozinho sem outras pessoas. É muito difícil. Por isso penso que ele deve ter outros amigos que não conhecemos e acho que devemos tentar descobrir quem são. Estou de pleno acordo com Hermínia. Concorda, seu Getúlio? Aliás, já pensei até em contratar alguém para vigiá-lo e ver o que faz. Vigiá-lo, Getúlio? Exclama surpresa Dona Ivone. Isso mesmo, Ivone. Conheci muitos pais que, por não se preocuparem ou preocuparem-se tarde demais, acabaram perdendo seus filhos, muitas vezes no vício ou com más companhias, e eu não quero correr esse risco. Como já disse, tentei conversar com Regis, mas sem sucesso. Dessa maneira não vejo outra alternativa. Então espere, papai. Eu conversar com seus antigos amigos. Tudo bem. Concorda, seu Getúlio, com um semblante bastante preocupado. Dona Ivone, que até o momento de o filho chegar estava alegre e expansiva, agora enxuga a furtiva lágrima e tenta disfarçar com um sorriso. Fernando sente-se embaraçado por toda aquela situação e tenta desvencilhar-se quanto ao convite de ali permanecer para o almoço, o que lhe é peremptoriamente negado por Dona Ivone, que desculpa-se pelo assunto desagradável, ao mesmo tempo em que lhe promete um dia diferente e ameno em seu lar, o que faz o moço aceitar, principalmente pelo tom de súplica da senhora e de seu Getúlio. Bem, vocês dois fiquem conversando aqui na sala que eu vou providenciar para que o almoço saia contento. Você vem comigo, Getúlio. Convido com a intenção de deixar os dois jovens sozinhos. Vou sim, com licença, Fernando. Ficando a sós, Hermínia tenta deixar o rapaz à vontade. Não fique constrangido, Fernando. Sei que tudo será resolvido. Meu irmão é um moço muito bom e tenho plena certeza de que tudo isso não passa de algum contratempo em sua vida. Talvez algum amor não correspondido ou mesmo alguma perturbação em seus estudos. Acho que papai esteja até exagerando nessa ideia de vigiá-lo. Tomara que sim, Hermínia. E como já disse, se precisarem de mim para alguma coisa, terei imenso prazer em auxiliar. Mas vamos falar de coisas positivas agora, como, por exemplo, a de que tenho uma grande intuição de que iremos contactar seu pai. O semblante de Fernando desanuvia-se com as palavras da moça. Você acha mesmo? Já viu acontecer isso outras vezes com outras pessoas? Sim, quer dizer, não precisamente no centro espírita que frequento, mas sei de outras casas em que isso é bastante comum. E por que não no centro que frequenta? Hermínia pensa um pouco antes de responder, talvez pelo tipo de trabalho que é realizado lá. Não entendo. Bem, o dirigente do meu centro, seu Armando, não costuma invocar contatos com espíritos pré-determinados. Ele simplesmente atende aos que lá vão por livre e espontânea vontade. Alguns na intenção de nos comunicar mensagens de otimismo e de amor, outros à procura de auxílio por acharem-se ainda desorientados após a desencarnação, outros tantos compulsoriamente levados por espíritos elevados, com o intuito de socorrê-los. Porém, conheço alguns locais de trabalho onde os dirigentes conseguem entrar em contato com espíritos que eles solicitam a presença. E o que seu Armando diz a respeito desse outro tipo de trabalho, ele tem algo contra? Bem, diz ele que não devemos solicitar a presença de determinado espírito, pois acha que a iniciativa da comunicação deve partir do plano espiritual. E você não pensa assim? Ainda não possuo uma opinião formada a respeito, e já participei de outros tipos de trabalho, onde os médios são pessoas extremamente sérias e que realizam um intercâmbio, sendo que a iniciativa parte deste lado, e vi comprovações muito convincentes entre fatos anunciados pelos espíritos comunicantes, em que os familiares concordaram plenamente, alicerçando dessa maneira a veracidade da comunicação. E é nesse tipo de trabalho que iremos, sim,
mas temos que ter um pouco de paciência, pois existe uma fila de pessoas aguardando uma oportunidade e teremos, obviamente, que aguardar a nossa vez. Colocarei o seu nome na lista de espera. Quando nos chamarem, faremos o pedido. Enquanto isso, peço-lhe que estude a doutrina espírita, pois sei que está muito interessado e sei também que lhe fará um grande bem, assim como fez a mim. Além do mais, é importante que conheça o mecanismo do intercâmbio espiritual para poder entender melhor o que ocorre, assim como entender os diversos tipos de comunicação que porventura venham a ocorrer. Agora gostaria de lhe confessar algo. Fale. Tenho muita vontade de comunicar-me com meu pai, mas tenho um pouco de medo. Medo? Medo de seu pai? Não propriamente dele, mas de que ele não esteja bem, você compreende? Você acha que existe a possibilidade de ele não estar bem? Não sei, Hermínia. Seria muito difícil para mim descobrir que ele possa estar sofrendo no plano espiritual, talvez revoltado com a morte de seu corpo, sei lá, coisas desse tipo. Preste atenção, Fernando. Se porventura seu pai estiver com muitas saudades ou qualquer outro tipo de problema, acredito que o melhor a fazer é tentar auxiliá-lo. Isso o coordenador do trabalho vai fazer, mesmo que sejam precisas muitas reuniões, muitas comunicações, muito diálogo. Não se preocupe com isso, fique tranquilo, tudo dará certo. Espero que sim, Hermínia. Nesse momento, Dona Ivone vem chamá-los para almoçar, levando-os a uma sala contígua, onde sentam-se os quatro a uma longa mesa, coberta com alva toalha de rendas, deixando um lugar vago para Regis, que apesar de avisado não desce de seu quarto, sem exteriorizar em nenhum esboço de contrariedade pela ausência do filho, no intuito de não causarem mais nenhum constrangimento a Fernando. Dona Ivone e seu Getúlio autorizam a doméstica a servir a comida. Mesmo assim, percebendo que Fernando não se encontrava muito à vontade, Hermínia afaga-lhe os cabelos carinhosamente, na tentativa de descontraí-lo, o que infelizmente deixa um pouco mais tenso pelo fato de saber, conforme declarado pelo amigo Álvaro, que a moça ainda o ama, e não quer que ela alimente ilusões com respeito a isso. Questiona-se então sobre a atitude de tê-la procurado a fim de satisfazer o desejo de comunicar-se com o pai. Talvez teria sido melhor se tivesse procurado uma outra pessoa. Tão absorto está em seus pensamentos que não percebe, quando Dona Ivone lhe oferece uma taça de vinho. Fernando, mamãe está falando com você. Oh, desculpe-me, Dona Ivone, desculpe-me, eu estava distraído. Você me parece um pouco preocupado, Fernando, comenta seu Getúlio. Por favor, sinta-se como se estivesse em sua própria casa e não fique constrangido com as maneiras de meu filho, por favor. Obrigado, seu Getúlio, e mais uma vez desculpe-me. A propósito, essa carne está uma delícia. Fico feliz que tenha gostado e gostaria que, diz Dona Ivone, interrompendo as palavras, ao ouvir gritos à porta de entrada da casa, percebendo-se também a voz da empregada, que parece estar tentando acalmar os ânimos de alguém que continua a esbravejar. Acalme-se, moça, por favor. Você não está em sua casa. Meu patrão não irá gostar disso. Patrão? Quem é o seu patrão? Aquele moleque do Regis? Por favor, moça, peço-lhe que fale mais baixo, por favor, e aguarde aqui que vou chamar a minha patroa para vir atendê-la. Não é preciso chamar ninguém, não. Diga-me onde está o Regis, que irei até ele. Mas o que está acontecendo aqui? Pergunta rispidamente seu Getúlio, que num salto levanta-se da cadeira e alcança a sala. Deixe, papai, que eu atendo. É coisa minha. Grita Regis do alto do mezanino, descendo rapidamente as escadas e dirigindo-se à porta da rua. É coisa minha, pode deixar. Ah, você está aí? Finalmente. Pensou que pudesse se esconder de mim? Eu lhe disse que viria até aqui. Como conseguiu entrar? Seu porteiro é muito ingênuo, mais do que fui com você. Venha. Ordena Regis, apanhando a moça pelo braço e tentando levá-la para fora da casa. Não, o que eu tiver que falar, talvez seja melhor falar na frente de seu pai. Por favor, Esther. Vamos conversar lá no jardim, por favor. Prometo-lhe que vou resolver o seu problema. O meu problema? O nosso problema? Do que se trata, Regis? Pergunta-lhe o pai, enquanto Dona Ivone e Hermínia, que já se levantaram da mesa, entram também na sala de estar. Somente Fernando continua sentado,
de costas para a porta de entrada, limitando-se a ouvir o que falam. Nada não, papai. Não se preocupe, por favor, volte para o almoço. Mamãe Hermínia, vocês também, por favor. Não, meu filho. Refuta seriamente Getúlio. Quero saber do que se trata. Quem é a moça? Uma doida, pai. Uma doida. Estou correndo risco de vida por sua causa e agora me diz que sou uma doida? Pare de fazer escândalos, Esther, e vamos lá para o jardim. Ao toque da campainha de um interfone, a empregada atende e corta a conversa entre Regis e a moça. Dona Ivone, o porteiro diz que está lá fora um homem de nome Carlos e que insiste em entrar. Diz estar procurando por Esther e pelo seu Regis. Carlos aqui? Pergunta grandemente assustada a moça. Regis, por favor. Carlos não pode encontrar-me aqui, você sabe o porquê. Preciso esconder-me. Você aí, moça, diz, dirigindo-se à empregada. Diga que Regis não está e que não existe ninguém aqui com o nome de Esther. A empregada não sabe o que fazer e olha para Dona Ivone guardando uma ordem sua. Quem é Carlos, filho? Não me faça perguntas agora, mamãe, e ordene para a empregada que obedeça. Faça o que Regis lhe pede, Maria. José Luiz, diga a esse senhor que Regis saiu e que não há ninguém aqui com o nome de Esther. Diz a empregada ao porteiro que ele pede que aguarde no interfone. Alguns segundos se passam. O quê? Sim. O homem diz que viu a moça entrar aqui e insiste em falar com Regis. Um momento. Seu Regis? Já ouvi o que você disse, Maria. Esther, acho melhor esconder-se mesmo. Vou falar com ele. Ei, espere um pouco. Reclama seu Getúlio, afinal de contas, você vai contar-me o que está acontecendo ou não vai? Agora não dá tempo, papai. Esther, suba as escadas e fique no primeiro quarto à esquerda. Vou ir lá fora falar com Carlos e já volto. Faço o que mando. Sim, concorda a moça assustada, quase que correndo em direção à escada, a qual sobe de 2 em 2 degraus, enquanto o moço sai da casa em direção à portaria da mansão. Alguém poderá dizer-me o que está acontecendo? Hermínia, você sabe do que se trata e quem são essas pessoas? Não, mamãe. Nunca vi essa moça e não conheço nenhum Carlos. Pois vá até o quarto de Regis e descubra com ela o que está acontecendo. E eu vou até a portaria. Informa Getúlio saindo do encalço do filho. Fernando, por sua vez, que permanecera sentado até aquele momento apenas ouvindo o que se passava, levanta-se e vai até a sala, onde ainda se encontra Dona Ivone. Algum problema? Pergunta. Não sei, Fernando, mas algo de muito estranho está acontecendo aqui. Capítulo 6. Sua aura está bastante equilibrada, Soares, e por conseguinte, sua saúde também, tanto físico quanto mental, informa Flávio satisfeito após acurado exame. Fico contente por isso e bastante agradecido, pois é fruto de todo o cuidado que estão me dispensando. Sinto-me realmente bem melhor quanto ao desespero que sentia ontem. Será que hoje poderei levantar-me e caminhar um pouco, a fim de conhecer o hospital? Faremos isso daqui a pouco, Soares. Graças a Deus, mas você falou em aura? Sim, todos nós possuímos o que denominamos aura, que reflete a nossa situação psicossomática. Já ouvi falar disso, mas não possuo muito conhecimento a respeito. É muito simples. O irmão Ulisses já deve ter lhe falado sobre o fluido universal que constitui todo o universo, inclusive nosso perispírito, e também o corpo carnal que detínhamos quando encarnados. Sim, ele explicou-me. Pois bem, em princípio, o espírito encarnado possui uma aura, com vibrações características provenientes do campo magnético do espírito, do perispírito, que é o elemento de ligação entre o espírito e o corpo, e do próprio corpo que possui. Como o próprio nome já esclarece, sua aura é de natureza eletromagnética, sendo que as suas vibrações irradiam-se em derredor do homem, às distâncias que podem ser de poucos como de muitos metros. Cada uma dessas vibrações possui coloração diferente, podendo-se visualizá-las após um certo treinamento para isso, como é o meu caso, então, como parte das faculdades de espíritos mais evoluídos. No plano físico terrestre, algumas pessoas possuem a faculdade de visualizá-las como mais uma especialidade mediúnica. Entendo. Essa aura possui alguma outra função além de exteriorizar o nosso estado? Sim. Em ambos os casos, o espírito encarnado ou desencarnado, a aura, quando equilibrada,
faz o papel de verdadeiro escudo, a proteger-nos das irradiações inferiores, como os sentimentos de ódio, inveja, ciúme, desejos de vingança, que permeiam os nossos passos, em forma de ondas mentais, prontas a penetrar o nosso campo vibratório se nos sintonizarmos com ela. É por esse motivo que todos nós, espíritos, em qualquer plano que estejamos, devemos sempre colocar em nossas mentes bons pensamentos, não é? Isso mesmo. Inclusive, essa aura, quando positiva, nos defende da influência de espíritos inferiores, que, estando ao nosso redor, podem, consciente ou consciente e propositalmente, nos prejudicar com suas vibrações negativas e enfermiças, causando-nos grandes males, sejam de ordem mental ou espiritual. E você conseguiu visualizar minha aura? Sim, e fiquei muito satisfeito com o que vi. Continue assim, Soares, procurando emitir bons pensamentos e não se deixe envolver por sentimentos de tristeza ou de desânimo. E toda vez que sentir-se abater por qualquer motivo que seja, procure elevar o seu pensamento a Deus, numa humilde prece, rogando auxílio e bênçãos. Pode ter absoluta certeza de que será auxiliado. E a prece tem tanto poder assim. A prece, Soares, feita com humildade e principalmente com bastante fé, é a maior arma que o espírito possui contra as investidas do mal, tanto externo quanto aquele interno que abrigamos em nossos corações. E quando digo fé, reporto-me não àquela fé cega que muitos se apegam, através da qual imaginam que todos os seus desejos serão satisfeitos e que, quando não realizados, revoltam-se contra Deus e seus desígnios. A verdadeira fé é aquela revestida de total confiança na justiça e bondade de nosso Criador, pedindo confiante e ciente de que, por pior que possa nos parecer o curso dos acontecimentos, ainda é o de melhor que Ele pode nos oferecer para o nosso aprimoramento e a nossa evolução. Somente Deus, com todo o seu amor e bondade, sabe do que necessitamos naquele momento. E o passe, como opera? O passe, irmão Soares, tem a finalidade de reequilibrar a nossa aura. Você já deve ter visto isso em centros espíritas na Terra. Já ouvi falar, pois então, muitas pessoas, por diversas causas, tais como desgaste físico, mental, doenças, obsessões, passam a ter deficiências em suas energias e então que uma outra pessoa com a sublime e benéfica intenção de auxiliá-la pode contribuir, auxiliada pelos espíritos, para que esta consiga reequilibrar-se, assimilando novas energias extraídas do fluido universal, a fim de suprir essas deficiências. Sinto-me mais confiante e feliz com todas essas explicações, irmão Flávio, e muito mais se sentirá quando iniciar seus estudos. Pensei que teria alguma dificuldade para levantar-me e caminhar, e na qual não foi o meu assombro ao perceber que fisicamente nunca havia estado melhor. Meu corpo parecia bem mais leve do que quando encarnado. Informando esse fato a Flávio, que prontamente elucidou-me. Nem sempre isso ocorre aqui neste plano, principalmente do lado de fora desta colônia, onde as baixas vibrações concorrem para que essas entidades tenham uma maior sensação de peso do que quando encarnadas. Mesmo neste hospital e nos diversos setores da colônia, muitas outras criaturas não chegam a sentir, a princípio, essa leveza que o irmão está sentindo. Por esse motivo, dá para perceber claramente que essa sensação encontra-se diretamente proporcional ao estado mental de cada um. A partir do momento em que vibrarem positivamente, a paz, a alegria e o amor se incumbirão de reverter essa situação. Visitei, então, sempre acompanhado de Flávio, a maior parte das instalações do hospital, desde a recepção, onde tudo a respeito do paciente é devidamente anotado, até as salas de recuperação mental ou física, no trabalho que pude perceber de constante ritmo e rodízio de várias equipes. Nesse momento, Flávio leva-me para a parte externa do hospital, onde diversos pacientes, assim como na terra, convalesciam sentados em bancos no amplo e bem cuidado jardim, sob o agradabilíssimo calor do sol, cuja luminosidade mais clara que a vista na crosta terrestre não chegava a ofuscar a visão, e a temperatura era amena e reconfortante. Nos gramados, nas flores e nos pássaros ali presentes,
As cores eram de matizes indescritíveis, e os sons da natureza pareciam possuir uma sublime cadência, a reequilibrar todas as fibras mais íntimas de nosso ser. Fomos caminhando por róseas e de outras vezes azulíneas calçadas formadas de pequeninas pedras, uniformemente dispostas, até o portão principal daquele hospital, alcançando longas e largas avenidas, onde diversos espíritos caminhavam, indo e vindo, a maioria com os semblantes serenos, mas compenetrados, acredita em algum trabalho por realizar. Atravessamos uma fileira de casas térreas até cairmos num paço circular, cercado por altos e largos prédios que Flávio informou-me serem utilizados pela administração e pelos demais departamentos daquela colônia, incluindo a escola que eu passaria a frequentar, indicando-me também, a uma centena de metros, o local que me servia de lar, daquele dia em diante. E novas informações desfilou meu acompanhante Flávio com respeito a outros sítios, onde estariam instaladas diversas construções, nas quais milhares de trabalhadores dedicavam determinadas horas do dia no trabalho de confecção de vestimentas, apetrechos e instrumentos diversos, controle da alimentação, suprimento de energia e água, bem como, e a inopinada surpresa tomou conta de minha compreensão, ao citar equipe de espíritos dedicados à defesa daquela colônia de socorro. Defesa? Perguntei curioso, pois não imaginava devesse haver necessidade de tal cuidado. Sim, Soares, aqui também necessitamos proteger a instituição e seus moradores do ataque de infelizes irmãos, ainda ligados ao mal, que se aqui conseguissem penetrar, certamente o caos tomaria conta desta nossa organização. Mas eles não deveriam ser tratados por vocês como aconteceu comigo? Eles também não são filhos de Deus e nossos irmãos? Perguntei arrependendo-me logo em seguida, pois que conhecimentos tinha eu para questionar qualquer atividade daquele lugar. É evidente que gostaríamos de poder auxiliá-los, principalmente transformando o íntimo de cada um, e poder colaborar para que todos se sentissem tão felizes como todos nós o somos. Porém, há que se levar em consideração que somente terá o sucesso de modificar-se intimamente aquele que realmente desejar essa transformação. Na prática, se deixássemos aqui entrar todas essas entidades voltadas para a inferioridade, sem que elas tivessem realmente o firme propósito de tomar um novo caminho na senda de Jesus, pode ter a certeza absoluta que estaríamos colocando em risco tudo que já conseguimos realizar. Eles aqui dentro comprometeriam todo o equilíbrio que tanto necessitamos para socorrer aqueles que estão realmente dispostos a modificarem-se. Não podemos nos arriscar, porém é bom que saiba que todos os dias equipes socorristas percorrem muitos locais dessa região sofredora do umbral, a fim de encontrar corações já esmaecidos de seus sentimentos mais mesquinhos e que solicitam auxílio do alto. São caravanas que partem em todas as direções, amparando e trazendo até nós para tratamento muitas entidades, um dia desgarradas do rebanho de nosso mestre. Geralmente caminhamos por aquelas paragens de maneira invisível aos olhos do que lá habitam, somente nos tornando visíveis aqueles que necessitam de nosso auxílio. De outras, vemo-nos obrigados a tomar mais pesadas as vibrações de nossos corpos espirituais para disfarçadamente e confundindo-nos com eles, podermos lá penetrar até alcançarmos as almas que nos propusemos auxiliar. E nessas circunstâncias não são molestados? Somos sim, porém os espíritos superiores sempre nos alcançam, com intuições precisas, para dialogarmos com eles e, por vezes, fazer-nos acompanhar por entidades que lá habitam e que nos protegem como se fossem verdadeiros guias em viagem. Guias? São espíritos que, apesar de mais grosseiros intelectualmente, possuem um grande coração e que colocam a sua predominância física a serviço do bem. São como que guardas-costas das equipes, geralmente munidos de grandes cães guardiães. E onde eles vivem? Vivem instalados em locais estratégicos dessa região, fora dos limites da colônia, e que trabalham como vigilantes, sempre prontos a nos informar o que ocorre em nossas imediações. Responda-me uma coisa também: como funciona o sistema de defesa deste local?
Possuímos por toda a muralha que cerca este local instrumentos denominados de baterias eletromagnéticas, que servem para neutralizar qualquer tipo de ataque que porventura possa ocorrer contra nós, inclusive também uma verdadeira barreira, como se fosse uma parede invisível totalmente eletrificada, que faz com que os interessados no ataque sejam mantidos à distância. É incrível, mas diga-me, por acaso os espíritas sabem de tudo o que ocorre neste plano da vida? Porque torno a dizer, é incrível. A grande maioria dos espíritas já teve conhecimento de tudo isto, inclusive de sistemas mais sofisticados, através de vários livros publicados no orbe terrestre, de autoria do espírito André Luiz, psicografados mediunicamente por um médium muito conhecido e respeitado, de nome Francisco Cândido Xavier. Já ouviu falar? O irmão Ulisses já me falou, mas não sei nada ainda a respeito dele. André Luiz vive em outro local do espaço, mais desenvolvido que esta colônia, denominado Nosso Lar, e suas obras literárias revelam aos habitantes da esfera crustal mais materializada sua própria história, relatando tudo o que viu, ouviu e participou nessa instituição e nas diversas regiões umbralinas. O primeiro livro da série chama-se Nosso Lar. Irmão Flávio, sinceramente, se eu tivesse lido quando encarnada algum livro que descrevesse tudo isto que estou conhecendo aqui, tenho certeza de que não acreditaria. Mas diga-me, irmão Soares, você acha que poderia haver algo após a morte do corpo físico, mais lógico e natural do que da maneira como está tomando conhecimento? Ou você pensava que apenas pelo fato de um espírito desencarnar, ele poderia se tornar de repente um ser angelical e mesmo ter a pretensão de achar-se em condições de encontrar-se com Deus, como pensam alguns? Aliás, esta é uma das grandes lógicas da reencarnação. Como você sabe, o homem na Terra possui uma média de vida de aproximadamente 60, 70 ou 80 anos, correto? Certo. E como poderíamos achar que com apenas 80 anos, na verdade menos que um estalar de dedos, dentro da eternidade, poderíamos estar em condições de colocar-nos ao lado de Deus? Toda perfeição, meu amigo, necessárias são muitíssimas encarnações na escola da vida, para podermos atingir algum grau de evolução dentro do universo, e muito menos o homem que habita o planeta Terra, que, como já podemos aprender com os espíritos superiores, ainda é um local de provas e expiações, e que outros planetas muito mais avançados existem nesse nosso infinito universo. Você tem toda a razão, irmão Flávio, tem toda a razão. Nessa altura, já estávamos bem próximos à escola que Ulisses me falara. Chegando lá e após passar por muitas pendências, alcançamos a sala do diretor daquela instituição de ensino, que nos recebeu solícita e gentilmente, prontificando-se a dali em diante ocupar-se de mim, não somente em relação ao início de meus estudos, como também da minha hospedagem e alojamento próprio para iniciantes, como já disse, bem próximo àquela instituição de ensino. Flávio despediu-se de nós, augurando-me sucesso naquela nova fase, onde o aprendizado seria minha principal preocupação. Capítulo 7. Mas afinal de contas, o que está acontecendo? Quem é você? Quem é esse tal de Carlos? Por que tanto medo dele? Fale, moça. Quase chega a gritar Hermínia para Esther, que, sentada na cama de Regis, esconde o rosto entre as mãos, o corpo dobrado à frente. Você deve ser Hermínia, irmã de Regis, não? Responde finalmente após alguns segundos, ainda com a respiração ofegante. Sim, sou Hermínia. E acho que deve uma explicação, se não a mim, pelo menos aos meus pais, não acha? Estamos numa grande enrascada, moça. Lamenta-se. Se pelo menos Carlos não tivesse me encontrado seguido e agora Regis, oh meu Deus, Regis está lá com ele. Dizendo isso, dá um salto e corre até a janela do quarto, seguida por Hermínia, que, assustada, lembra-se que o irmão e seu pai haviam saído para encontrar-se com aquele homem que tanto medo causava em Esther. Da janela, protegida pela cortina, consegue divisar toda a movimentação no portão de entrada da mansão. Apesar de não conseguirem ouvir a conversação, pois a casa encontra-se a mais de 50 metros da rua, além de estarem no pavimento superior, o homem encontra-se do lado de fora do portão gradeado
e seu Getúlio e Regis do lado de dentro. Apenas conseguem perceber que o estranho gesticula muito e que Regis parece muito nervoso e amedrontado, pois a impressão que se tem é a de que Carlos parece estar ameaçando, enquanto seu Getúlio dá mostras de querer fazer-se ouvir, sem consegui-lo, já que o homem parece ter tomado conta da palavra. Mais alguns minutos se passam e o visitante, após aumentar a agressividade, dedo em riste, em direção ao rosto de Regis, afasta-se em direção a um carro, estacionado a alguns metros do portão. Hermínia percebe que a moça encontra-se muito mais nervosa, com o corpo trêmulo e lágrimas nos olhos, e voltando a olhar para o portão vê agora Dona Ivone, que abraçada a Regis conversa com o marido. Este, por sua vez, fala rispidamente alguma coisa para o filho, parecendo obrigá-lo a entrar em seu carro, toma assento à direção, abandonando a mansão rumo à movimentada avenida. Dona Ivone retorna apressadamente à casa, vindo ter ao quarto acompanhada por Fernando. Agora, moça, você vai me contar tudo. Quero saber o que está acontecendo com Regis e quem é aquele homem. Ordena, de maneira bastante autoritária e ameaçadora, enquanto Esther senta-se pesadamente na cama, entrando em choro convulsivo e nervoso. Hermínia senta-se ao seu lado e, acariciando seus cabelos, procura tranquilizá-la. Acalme-se, Esther, e conte-nos o que sabe. Não tenha medo. Prometo-lhe que faremos de tudo para auxiliá-la, assim como a Regis. A moça procura conter as lágrimas e, olhando pausadamente para cada um dos presentes, pergunta a Dona Ivone. Onde Regis foi com o pai dele, a polícia? Não. Getúlio quis sair um pouco com meu filho para conversar com ele. Mas por que você acha que eles poderiam estar indo até a polícia? Esther procura disfarçar. Pensei nisso porque percebia que da janela que Carlos parecia estar ameaçando-os. Não tente disfarçar, moça, pede Dona Ivone. Se quer realmente ajudar Regis e a si própria, pois percebo um grande medo em você. Não perca tempo e comece a contar-nos o que está acontecendo, por favor. Esther pensa um pouco e, enxugando as lágrimas que lhe escorrem pela face, lamenta-se, parecendo vencida pelo cansaço. Não acredito que esteja realmente acontecendo tudo isto. Esteja acontecendo o quê? Pergunta ansiosa e visivelmente preocupada Dona Ivone. Oh, meu Deus! Nunca poderíamos imaginar. Começa a desabafar Esther, meneando a cabeça desalentadamente. Imaginar o quê? Fale, moça, insiste a mulher, desta feita bastante nervosa. Acalme-se, mamãe, pede a Hermínia. Ela vai nos contar tudo. Sente-se aqui, pede Fernando à senhora, indicando-lhe uma beirada da cama ao lado de Esther, que, sem perceber, dar-se conta deles, continua. E a culpa foi minha, em permitir que Regis fosse até minha casa. Arrependo-me tanto. Permanece por alguns segundos em silêncio, recomeçando. Faz apenas um mês que tudo começou, e parece que já estamos vivendo esse pesadelo há séculos. Você e Regis devem ter se metido em alguma encrenca bem grossa, não é? Pergunta Fernando, procurando incentivar a moça a continuar. Sim, uma grande e perigosa confusão. Eu e Regis nos conhecemos há cerca de 1 ano, talvez, e ficamos muito amigos. Acho até que gostamos um do outro, apesar de não falarmos muito sobre isso. Mas já faz um bom tempo que estamos saindo juntos, curtindo-nos numa relação de muito carinho. Não diria que somos namorados, não. Regis é moço de família rica, abastada, e eu sou, digamos, bem pobre se comparado a vocês. Também nunca tive nenhuma segunda intenção com respeito a ele, podem acreditar. Apenas somos amigos e nunca havia comentado antes os problemas financeiros por que passamos, eu e minha família, a fim de que isso não viesse a abalar o nosso relacionamento. Porém, um dia, Regis resolveu levar-me até minha casa, e eu, que sempre evitara isso, concordei, talvez levada pelo desejo de ver a sua reação, pois minha casa e meu bairro são realmente bastante pobres. De início, não houve nenhuma reação por parte dele, até o momento em que envolveu-se no grande problema por que passo. E que grande problema é esse, além de ser pobre? Esther apoia a cabeça em ambas as mãos e mantém-se por alguns segundos nessa posição, até responder, ainda com o rosto escondido. Meu pai e meu único irmão são dados a práticas não muito, ou melhor, nada lícitas de viver.
O que quer dizer com isso, Esther? Pergunta-lhe Fernando, bastante sensibilizado com as palavras da moça, que erguendo agora o olhar responde: são ladrões. Vivem totalmente à margem da lei, roubando e assaltando. Dona Ivone, Hermínia e Fernando entreolham-se, chocados com aquilo que ouvem, e muito mais pelo que podem imaginar Regis ter se metido. E sua mãe? Minha mãe é uma verdadeira santa, e quanto a mim, apesar de tudo, amo-os muito. Além de sofrer o mesmo tanto por eles, vocês não podem imaginar o que é passar todo o tempo com medo de que sejam presos. Não posso ouvir a sirene de uma viatura policial sem que me amedronte terrivelmente. Meu Deus! Eles são assassinos também, arrisca Hermínia. Que eu saiba, não. Pelo menos é o que negam sempre. E Regis, o que aconteceu de tão grave com vocês? Quem é esse homem que esteve hoje aqui? A senhora não pode imaginar o que acabou acontecendo conosco. Pois fale, menina. Grita aos brados Dona Ivone, avançando em Esther e sacudindo-a pelos ombros. Em que confusão você e sua família meteram meu filho? Diga! Acalme-se, Dona Ivone. Pede novamente Fernando, fazendo-a sentar-se. Vamos ouvir o que Esther tem a nos dizer e tentar ajudá-los. De nada adianta perder a calma. Tudo começou mesmo quando Regis esteve em minha casa pela segunda vez. Meu pai e meu irmão não se encontravam lá. Devia ser, se bem me lembro, umas 10 horas da noite de uma sexta-feira. Estávamos os três, eu, Regis e mamãe, conversando na cozinha, quando ouvimos a sirene da polícia. Tocando ao longe, percebemos que em pouco tempo o estridente som aproximou-se da rua de casa, seguido de muita gritaria por parte dos policiais, o que é pior, diversos tiros começaram a ser disparados. Lembro-me de que Regis ficou muito assustado no princípio, mas no decorrer dos acontecimentos pareceu-me muitíssimo excitado com toda aquela movimentação, o que realmente foi o que aconteceu. Pois contou-me mais tarde que sentira-se muito vivo, parecendo sentir o sangue correr-lhe pelas veias. Essas foram palavras suas. Eu sei o que é isso. É a adrenalina lançada em nossa corrente sanguínea, quando sentimos-nos em perigo em estado de muita excitação. Por favor, Esther, pede Hermínia, deixe essas considerações para depois e conte-nos logo o que aconteceu. A moça reflete um pouco e, deixando transparecer enorme agonia em recordar aqueles fatos, recomeça. Corri então até a pequena sala, seguida por mamãe e Regis, que, não acostumado com aquele tipo de acontecimento, expunha-se ao perigo de ser atingido por uma bala, já que os policiais atiravam em direção do portão lateral de nossa casa, e algumas balas chegaram a atingir a janela e a porta da rua, atravessando-as e sendo amortecidas na parede. Fiz com que ele se deitasse no chão, enquanto esgueirava-me até a parede ao lado da janela para verificar o que estava acontecendo. Tinha plena certeza de que estavam atrás de papai e de Loló, meu irmão. A propósito, meu pai chama-se Lourival, e meu irmão também, mas o tratamos de Loló. E daí? Pergunta impaciente Fernando. Aí foi que entramos, ou melhor, Regis entrou na confusão. Regis? Sim, mas tudo foi muito rápido. Os tiros cessaram de repente, ao mesmo tempo em que percebemos que alguém entrava correndo pelo comprido corredor do lado direito de minha casa. Para vocês terem uma ideia, em meu bairro, a maioria das moradias são construídas sem nenhum planejamento, e poucas são as ruas, pois as casas amontoam-se separadas por verdadeiros labirintos de corredores que servem de passagem para as pessoas atingirem a rua principal. Regis então levantou-se e correu em direção à cozinha, sendo seguido por mim e mamãe. A porta dos fundos estava aberta e Regis, ao atravessá-la, chegou a tombar com meu irmão, que corria desesperadamente em direção a uma das vielas. Caíram os dois, rolando por uma estreita escadaria construída de maneira provisória e que servia de comunicação a outras moradias que se situavam mais abaixo, num grande declive natural, muito comum em nosso bairro. Regis esfolou-se muito com a queda. Agora me lembro disso, comenta Dona Ivone. Lembro-me de um dia em que ele chegou em casa com o rosto e os braços feridos, alegando ter caído da motocicleta. Cuidei de seus ferimentos e recordo-me também que estava muito nervoso. Eu e mamãe
Tentamos correr atrás deles, porém muitos policiais acabavam de chegar até nós, impedindo-nos de sair do lugar em que estávamos. Desceram correndo a escada, e enquanto alguns continuavam a perseguição ao meu irmão, 2 outros auxiliaram Regis a subir de volta. Fizeram-nos muitas perguntas e, por sorte, não sabiam que o fugitivo era meu irmão. Regis alegou ter rolado escada abaixo, após o encontro com alguém que não conhecia. Os policiais não chegaram a se preocupar muito conosco, continuando a perseguição. Minha mãe manteve-se serena durante o rápido interrogatório, caindo em prantos somente após a saída dos homens. E onde foi que Regis meteu-se nessa confusão que você ainda não nos contou? Pergunta Fernando. Acontece que Lolô não estava sendo perseguido apenas pela polícia, mas também por um outro delinquente, integrante de uma quadrilha de ladrões de joias. Um outro delinquente? Sim. Pelo que ficamos sabendo depois, uma perigosa quadrilha formada por 4 homens e uma mulher que assaltaram alguns apartamentos de um prédio num bairro rico e que na saída foram flagrados pela polícia, acionada por alguém que percebera algo de estranho no local. Um dos assaltantes, que carregava consigo uma bolsa com o produto dos assaltos ali realizados, ao tentar fugir, foi roubado por meu irmão, que não aceito pelo grupo para aquele trabalho e seguir até o local, já que chegara a conhecer todo o plano. Porém, por um trágico erro de cálculo, meu irmão passou a ser perseguido pelos policiais. Assim que o viram correndo, agarrado à bolsa que continha as caríssimas joias roubadas. E um dos integrantes da quadrilha passou também a persegui-lo, não é? Pergunta Hermínia, tentando apressar o relato de Esther. Foi o que aconteceu. Ele se encontrava fora do prédio, dando cobertura aos seus comparsas, e essas joias são muito valiosas, valiosíssimas. Inclusive por detrás dele e sua quadrilha deve haver gente grossa. Os moradores daquele prédio são milionários. Muitas das joias são cravejadas de brilhantes caríssimos. E seu pai não estava junto? Não. Papai estava em outro local da cidade. Não sei o que estava fazendo. A moça então entra em prantos. Não chore, minha filha. Pede Dona Ivone, agora condoída pelo sofrimento de Esther. Nós vamos ajudá-la. Fique calma e continue a contar-nos o que aconteceu. O homem que passou a perseguir meu irmão, ou melhor, seguiu as viaturas da polícia, chama-se Carlos. É o que esteve aqui agora há pouco. Ele seguiu-me durante muito tempo no intuito de que eu o trouxesse até Regis. Nunca vim até aqui para evitar que ele soubesse onde Regis morava, porém acabei não aguentando mais tanta pressão e acabei vindo. Perdoe-me por isso. Não se culpe, Esther. E diga-nos o que Regis fez de tão grave. Regis, no fundo, é o bom moço, Dona Ivone. Desculpe-me ter entrado aqui em sua casa daquela maneira, mas ele está se metendo cada vez mais nessa encrenca. Pedi a ele que fosse comigo até a polícia para pedirmos proteção, mas ele não quer. E por que você não foi à polícia? Simplesmente porque não acreditariam em mim. Não se esqueça de quem sou filha e do lugar onde moro, revela Esther, recomeçando a chorar desesperada. Não chore, minha filha. Já disse que iremos ajudá-la. Conte-nos o resto, Esther, pede Fernando. A moça recompõe-se novamente e recomeça. Quando Regis e Loló rolaram a escada abaixo, meu irmão deixou cair o pacote com as joias, e não encontrando e apavorado com os policiais em seu encalço, continuou correndo. Regis, por sua vez, viu onde o pacote havia caído e rapidamente escondeu-se por entre os masmoitas. Enquanto a polícia fazia uma busca por todo o bairro, chegou meu pai e em seguida, sorrateiramente, meu irmão, que em poucas palavras contou-nos tudo o que havia ocorrido. Regis, então, desceu as escadas e, apanhando o pacote das joias, entregou ao meu pai, que no mesmo instante decidiu fugir com minha mãe e meu irmão, pois sabia que assim que todo o aparato policial fosse embora, seriam procurados por Carlos e os outros, que até então não ousavam aproximar-se, e assim o fizeram. E como Carlos ficou sabendo da presença de você e de Regis nessa história? Assim que meus pais e meu irmão fugiram, Regis foi embora e eu fiquei em casa. Afinal de contas, não tinha para onde ir. E Carlos foi até lá, complementa Hermínia. Sim, ameaçou-me, chegando a me bater. Queria que eu lhe revelasse o destino de meus pais e de meu irmão, e somente desistiu quando, para não apanhar mais, disse-lhe que Regis talvez soubesse.
Depois aconteceu o pior. Estamos sendo constantemente vigiados e ameaçados. E o que foi que aconteceu de pior? Há 2 semanas, recebi uma carta de minha mãe, revelando-me onde estavam. Contei a Regis e decidimos ir ao encontro deles. Já sei, diz Dona Ivone. Foi quando Regis disse que iria passar uns dias na praia com alguns amigos. Bem, fomos até lá e rogamos a Loló que nos entregasse pelo menos parte das joias para que pudéssemos tentar uma negociação com Carlos. Porém, meu irmão não concordou e foi aí que tudo complicou-se. O que aconteceu, menina? Fale. Bem, nós passamos a noite na casa deles e Regis descobriu onde as joias estavam escondidas. Aliás, a maioria delas, pois meu pai já havia vendido algumas para pagar o aluguel e comprar provisões. Eles pretendiam fugir para o Paraguai, assim que conseguisse entrar em contato com o receptador. E o que meu filho fez? No dia seguinte de manhã, viemos embora, e no caminho, Regis contou-me que havia roubado boa parte das joias e que pretendia entregá-las a Carlos. Daí arrependi-me e tentei demovê-lo disso, rogando-lhe que voltasse e devolvesse para o meu pai. A senhora entende? Temo por eles e gostaria de vê-los a salvo, longe daqui. Sei que meu pai e meu irmão são marginais, mas os amo muito, principalmente a pobre de minha mãe. Entendo, e Regis? Bem, ele não cedeu e convenceu-me de que se entregasse parte do roubo a Carlos, este nos deixaria em paz. Continuamos então a viagem de volta. Dizia que assim que resolvesse tudo com Carlos, iria buscar os meus pais e que pretendia ajudá-los, arrumando um emprego decente com seu marido. Aí acabei concordando com ele, apesar de não crer que Loló aceitasse trabalhar. E Regis entregou as joias a Carlos, pediu-me para entregá-las, mas não todas. Na verdade, ficou com a mais valiosa. E por quê? Pergunta Fernando, agoniado com toda aquela história. Não sei, acho que deslumbrou-se. Deslumbrou-se. O que quer dizer com isso? Isso acontece. Creio que Regis enfeitiçou-se por ela, escondeu e não quer mais falar sobre o assunto. Meu Deus! Exclama Dona Ivone assustada. Precisamos falar com ele e fazê-lo entregar essa joia ao homem ou contar tudo à polícia. Eu já implorei isso a ele, Dona Ivone. Estamos correndo risco de vida. E que joia é essa, Esther? Eu a vi de relance quando voltávamos da visita à minha família. Estávamos na estrada e Regis mostrou-me. Parecia ser um camafeu. Era uma grande pedra azul com o rosto de perfil no centro, feito de alguma outra pedra preciosa. Ele brilhava muito, pois a pedra maior estava incrustada em outra peça, que depois soubemos ser de ouro, com vários brilhantes à sua volta. Meu Deus! Mas o que mais me impressionou foi a maneira como ele falava dela. Parecia, como já disse, deslumbrado. Chegou até a beijá-la. E como esse homem sabe que ela está em poder de meu irmão? Pergunta Hermínia. Eu e Regis fomos muito inocentes. Quando eu entreguei parte das joias a Carlos, disse-lhe que esperava que tudo se resolvesse da melhor maneira possível. Ou seja, uma parte do roubo para meu pai, outra para ele, que Regis ficaria com o camafeu, por todo o trabalho que teve em escondê-lo da polícia no momento da perseguição. E aí, Carlos ficou possesso, dizendo-me que seus chefes ficariam muito furiosos. Foi aí que fiquei sabendo a respeito do valor dessa camafeu. Aliás, a maior finalidade do assalto era de roubá-lo. O restante das joias serviria para pagar toda a operação do roubo. Disse-me que ele seria levado para um outro país, onde um grande colecionador o compraria. Meu Deus! Exclama visivelmente assustada Hermínia. Diga-me uma coisa, Esther. Se meu irmão devolver essa joia para eles, acha que tudo se solucionará? Disso não tenho muita certeza, mas é o que me parece ser o único caminho no momento. E se falarmos com a polícia? Não sei, Dona Ivone, responde a moça. Penso que agora o seu filho já está muito envolvido nessa história toda, e seria melhor deixar a polícia de lado. E agora estou desesperada, porque tudo deu errado e meus pais não terão condições de ficar por muito tempo escondidos e nem de fugirem do país. Foi por esse motivo que cheguei a invadir sua casa, agora há pouco, daquela maneira. Preciso que Regis me ajude aos meus pais. Ele tem que entregar essa maldita joia. Fique tranquila, Esther. Nós iremos ajudá-la.